Bom dia. Luciano, eu podia usar a palavra, porque eu desde ontem eu até pedi a palavra e, coincidentemente, eu não tive tempo de me debruçar sobre o mérito. E tentei até fazê-lo hoje pela manhã. Mas eu acho que foi o destino que fez com que eu não pudesse me debruçar em específico sobre o mérito. E eu vou justificar o porquê. Porque na linha do que você colocou muito bem ao fazer essa interlocução após a fala do Wilson, e entre justamente esse momento que nós estamos conversando e a decisão do ministro Fux, eu penso que politicamente o movimento de combate à corrupção eleitoral pode e deve agir além do que Marlon Reis e toda a equipe de juristas que eu aplaudo e já deve ter feito uma peça brilhante no mérito, e tudo que evidentemente no mérito já deve estar sendo muito bem articulado. Eu acho que politicamente a gente tem muito que agir, e na linha evidentemente de tuitaço, de pressão, em algo que o movimento de combate à corrupção tem uma oportunidade ímpar para fazer, não só nesse tema em específico da lei do ficha limpa, mas chamando a atenção da sociedade brasileira, inclusive pela peculiaridade de ter sido, coincidentemente, um partido, vamos dizer assim, e aqui eu peço, desde já, a devida vênia, se alguém entender que eu estou fazendo alusão a qualquer tipo de crítica, mas eu particularmente, quando aqui eu atuo totalmente alijado de qualquer linha ideológica de partido ou dessa politização que eu abomino, mas foi um partido que nos idos e no começo, vamos dizer, da luta popular encampada aqui pelo movimento de combate à corrupção eleitoral, se disse e ficou ao lado do povo, que é o Partido Democrático Trabalhista, um partido mais, vamos dizer, alinhado aqui, porque ninguém sabe mais o que é esquerda e direita nesse país. Então veja bem, nós precisamos, Luciano, no meu entender, e nobres amigos e amigas, bater em algo que é inadmissível que a gente não bata, que a gente não chame a atenção da sociedade brasileira, que é a questão da segurança jurídica, e algo que o presidente do Supremo Tribunal Federal chamou a corte a qual ele preside a própria briga. Claro que a gente sabe que existem outros bastidores, a gente sabe que existem outras contendas que envolvem o atual momento vivido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é óbvio que o presidente Fux comprou uma briga. Qual foi a briga que ele comprou? É inadmissível que um colegiado seja deliberado por uma cabeça só. Independente do acerto dessa decisão, e aqui eu não quero entrar no mérito, é totalmente ridículo que o Poder Judiciário seja exposto mais uma vez perante a sociedade brasileira, na véspera de um recesso, numa decisão que foi tomada pelo órgão colegiado, onde o presidente acabou de dizer a toda a sociedade brasileira que isso tem que acabar pelo menos como regra geral. E o MCC tem que dizer isso para o povo brasileiro, que o ministro Nunes Marques, que acabou de chegar, se ele se acha Deus e que ele pode sozinho conceder uma liminar de satisfação jurídica, porque liminar a nível de controle de constitucionalidade, e eu me atrevo a dizer, porque eu tenho um livro sobre isso, a liminar
nas ações, vamos dizer no sentido amplo do termo, de controle de constitucionalidade, é exceção das exceções, das exceções e das exceções. Porque nós estamos falando de satisfação jurídica. Isso não pode, pelo amor de Deus, liminar a satisfação fática. O que esse ministro fez, por mais que eles tenham acertado, tem que ser dito à sociedade que é uma loucura, que nós temos que ter segurança jurídica, que ele teria que ter colocado para o colegiado. Então, o que tem que ser trabalhado, Luciano, para eu poder concluir, antes do próprio mérito, é dizer que independente da teratologia jurídica, ele deveria ter submetido ao colegiado, como o próprio ministro Fux quer, inclusive que a corte passe a fazê-lo. Como, por exemplo, a Suprema Corte Americana não toma uma decisão de um nível desse de intensidade por um ministro só, Luciano. E nós vamos ter que ter coragem de dizer isso. Nós vamos ter que ter coragem de dizer isso. Ele não pode fazer isso, ele não podia ter feito isso, independente dele estar certo ou não, independente da decisão passada ter se restringido somente a 3 anos, independente dele ter razão com relação ao mérito. Então eu peço isso, que a gente se fixe, independente do mérito, na segurança jurídica, na questão de um ministro não poder atentar contra o princípio da colegialidade. Ninguém aguenta mais um Supremo com 14 cabeças, porque são 11 ministros, uma Câmara, uma segunda, uma turma, outra turma e o plenário.